Queridos amigos, boa tarde. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, trazendo aos nossos corações muita paz, muita tranquilidade e o renovar das nossas energias. Mais uma vez, pedimos licença para entrarmos no seu lar e que juntos possamos realizar reflexões, aprendizado e propostas de mudança de atitudes para que nós possamos alcançar o tão propalado mundo de regeneração. Convido a todos para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, pedindo a Ele a permissão e a bênção para a realização dessa tarefa, proposta do Centro Espírita Irmãos da Nova Era, situado à rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, número 522, em Santo Amaro, São Paulo, capital. Que Jesus possa nos envolver através dos seus mensageiros de amor, trazendo a todos nós, aos nossos lares, muita paz, muita tranquilidade, conforme as necessidades de cada um e de acordo com o merecimento de cada um. Tendo sempre Jesus como nosso mestre e nosso guia, vamos hoje relembrar uma das bem-aventuranças do nosso mestre querido. Bem-aventurados os aflitos. Essa lição está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, também no capítulo 5. E nós vamos conversar sobre bem-aventurados os aflitos em tempos de pandemia. E nós começamos já com uma pergunta. Como se pode ser bem-aventurado tendo aflições? E Jesus continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas, por que sofremos? Por que somos infelizes? Por que temos aflições? Por que uns sofrem mais do que os outros? São perguntas que nos fazemos quando não temos conhecimento das leis de causa e efeito e outras informações que os espíritos nos trouxeram e ainda nos trazem. Na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação kardeciana, no capítulo 7, aprendemos que o sofrimento do espírito é inerente à sua imperfeição, porque é o uso inadequado do livre-arbítrio, das escolhas equivocadas que fazemos na vida, que nos faz sofrer. E o seu correto uso é que nos conduz à felicidade, como resultante das nossas escolhas acertadas. Esse recadinho dos Espíritos vem de encontro com a assertiva de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Aí também é que se encontra a prerrogativa da justiça de Deus. Também na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram
que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Que a lei de Deus é a única necessária para a felicidade do homem, porque ela lhe indica o que deve fazer ou não deve fazer. Então, seguir as leis divinas, colocar essas leis em práticas, são os que nos fazem felizes e nos afastam da infelicidade. Mas é muito difícil nós assumirmos que a responsabilidade é nossa com relação às escolhas que nós fazemos. Que estas escolhas são as causadoras das nossas aflições. Vejamos algumas situações em que temos aflições na vida. Por exemplo, as doenças. As doenças nos fazem infelizes, nos trazem por vezes grandes aflições, nos deixam preocupados, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter dor. Mas vocês estão lembrados do que nós falamos na nossa última palestra com relação ao livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, no seu último capítulo sobre infecção bacteriana, quando os espíritos nos disseram que é a falta da prática do bem que deixa as nossas células enfraquecidas, sem condições de assimilar as benesses divinas. Escolhas nossas. Então, nós escolhemos ou não escolhemos ter bons sentimentos? Nós escolhemos ou não escolhemos ter boas atitudes? Nós escolhemos ou não escolhemos colocar em prática o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo? São escolhas que fazemos e arcamos com as suas consequências. Outra situação de motivo de aflição são os desajustes no lar, provenientes muitas vezes de uma união infeliz. Quando uma união é infeliz, se torna infeliz? Quando a escolha do parceiro ou da parceira não é feita com bases no amor, e sim das paixões ou outros sentimentos que não o amor. Ou então, uma união se torna infeliz quando um dos parceiros não respeita os sagrados compromissos do matrimônio. Escolhas equivocadas que nos tornam infelizes, que nos trazem aflições. Nós temos ainda grandes aflições, preocupações e infelicidade provocados pelos flagelos naturais. Mas, Inês, flagelo natural não é uma escolha nossa? É um fenômeno da natureza? Sim, concordo. Mas quantas vezes estes flagelos acontecem em decorrência da imprevidência humana? Abusos por ganância, desrespeito à natureza em nome do progresso, que acabam provocando grandes desastres ecológicos e mortes coletivas. Mais uma vez, escolhas do ser humano, que alterou o curso normal da natureza. Por exemplo, os desmatamentos sem reflorestamento, desvios do curso natural dos rios, represamento das águas, aterramento de praias, etc, etc e etc. Tudo em nome do progresso.
mas que no futuro nos trazem aflições, preocupações, porque a natureza cobra. Outras grandes aflições sofrem os pais ou a família toda quando tem em seus lares os chamados filhos problemas, filhos difíceis. Estes filhos problemas ou estes filhos difíceis podem ter a sua causa na forma como foram educados ou não foram educados. Aí se tornam revoltados, se tornam ansiosos, se tornam filhos ingratos e muitas vezes caem nos vícios, trazendo grandes aflições para seus pais e para a família toda. Estas causas decorrentes dessas atitudes equivocadas dos pais, nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo sendo mensuradas como sendo causas atuais das aflições. Mas nós temos ainda outras dificuldades no lar, outros filhos que também causam grandes preocupações, grandes aflições. São aqueles filhos que exigem uma dedicação maior por parte dos seus pais, por parte de toda a família. São aqueles filhos que nascem com problemas mentais, como a idiotia, a imbecilidade, ou então as deformidades físicas. Mas já nascem assim. Se não fizeram nada nessa vida para ter essa situação, por que é que estão passando por isso? Se não fizeram nada nesta vida, é porque as causas estão relacionadas a vidas pretéritas, encontram-se em vidas passadas, né? Então são resgates que essa criatura veio fazer aqui na Terra ou os seus pais vieram para resgatar. Com relação a isso, uma situação dessa natureza, nós temos um relato interessante no livro de André Luiz, Missionários da Luz, lá no capítulo 12. André Luiz nos conta a história de Anacleta, um espírito que estava se preparando para reencarnar e que, enquanto esteve lá na erraticidade, já tinha conquistado méritos, era uma criatura muito amorosa, já estava bem. Então ela já tinha condições para programar a sua próxima reencarnação. E vejam o que Anacleta pede. Anacleta pede para reencarnar e receber de volta o espírito de seus 4 filhos, que na encarnação anterior, Anacleta, por excesso de zelo, causou o desregramento físico e moral dessas 4 criaturas. E essas 4 criaturas ainda jaziam, estavam em mundos inferiores, em meio a muita dor e sofrimento. Anacleta quer então resgatá-los, trazê-los de volta. E aí ela pede então para reencarnar e ter estes filhos, mas agora em condições bem difíceis. 2 desses filhos viriam com problemas físicos bem difíceis e um deles viria com problema mental. E na programação de Anacleta ela ainda teria uma viuvez precoce. Isso significa que teria que cuidar dessas crianças, desses filhos difíceis, com essas dificuldades todas, sozinha. Sozinha não, porque ela contaria com a ajuda da sua 4ª filha,
que também tinha comprometimentos com a justiça divina, mas era com ela que Anacleta contaria para cuidar dos seus filhos, e se saísse bem na sua programação reencarnatória, voltaria ao plano espiritual, tendo resgatado seus débitos do passado e tendo auxiliado os seus filhos a se regenerarem, né? Então, nós vamos ver que foi uma escolha que ela fez. E isso nós vamos ter lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, são as chamadas causas anteriores das aflições. Mas nós temos ainda outras aflições na nossa vida. E atualmente, a aflição que está envolvendo a humanidade inteira se chama pandemia, em que muitos estão aflitos, angustiados, meio sem rumo. Mas também esta aflição é uma escolha nossa? Nós escolhemos passar por isso? Segundo Divaldo Franco, sim. Nós sabíamos, quando reencarnamos, que em 2020 passaríamos por esta situação. Aqueles que estivessem encarnados passariam por esta situação. Segundo profecias, estas pandemias que assolam a humanidade inteira, elas acontecem por uma necessidade para que a humanidade realmente aprenda a viver segundo as leis divinas. De tempos em tempos, a humanidade recebe uma chamada mais dura, mais direta, do tipo: ei, presta atenção, o que você está fazendo da sua vida? Da sua vida material ou da sua vida espiritual? Ou então, uma chamada do tipo assim: como é que você está cuidando da sua casa planetária? Como você está cuidando do seu planeta? São chamadas que nós recebemos de tempos em tempos. É isso que nós vamos encontrar na história da humanidade. Essa não é a primeira pandemia que estamos vivendo. Pela história, nós sabemos que já houveram várias pandemias, né? E isso já desde lá da história antiga. Nós tivemos, por exemplo, a chamada peste negra, a varíola, a cólera, a peste bubônica, a gripe espanhola e ainda outras. Uma das mais recentes aí foi a da HIV. E agora essa pandemia do coronavírus aí, né? Apesar de tudo isso, de todas essas vezes que a humanidade recebe essas lições, alguns ainda têm dificuldades de aprendizagem. Alguns ainda precisam que a lição seja repetida. Ai, ai, ai. Precisamos aprender. E dizem que se nós não aprendermos agora, poderá haver uma outra pandemia ainda pior do que esta. Mas, como Deus é bom e misericordioso, tem ainda um outro lado da questão do sofrimento. Nem sempre o sofrimento de alguém é obrigatoriamente por uma falta cometida numa outra vida ou nesta vida aqui, ou na vida atual. É uma escolha que o Espírito faz. O Espírito solicita vir ao mundo com uma determinada tarefa ou uma determinada missão para auxiliar a humanidade e com isso progredir mais depressa. Então,
pela misericórdia divina, o espírito pede para reencarnar com determinada tarefa ou com determinada missão. Como no caso da Anacleta que nós citamos, né? E que se saiu vitoriosa depois dessa experiência, foi recompensada com a evolução espiritual, tanto dela, quanto terá ajudado os seus filhos a se regenerarem espiritualmente. Dizem-nos os espíritos que tais pessoas, as que vêm ao mundo com tarefa específica ou com uma missão determinada, são geralmente aquelas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, sentimentos inatos, que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Aí me vem à mente a doce figura do nosso querido Chico Xavier. Pois para quem conhece um pouco da sua vida na última encarnação, sabe o quanto o Chico sofreu desde a sua meninice. E nós muitas vezes nos perguntávamos, por que será que Chico sofreu tanto? Viveu com tantas dificuldades e acabou seus dias com sua saúde tão debilitada? O que será que Chico estaria resgatando? Nós tomamos conhecimento também de algumas outras reencarnações do Chico pelo livro Chico, Diálogos e Recordações, em que Carlos Alberto Braga Costa escreveu pelos relatos do Arnaldo Rocha. Quem foi Arnaldo Rocha? Arnaldo Rocha foi marido de Irma de Castro, que nós conhecemos como Meimei. E este livro é uma publicação da casa editora O Clarim. Procurem conhecer esse livro, tem histórias de Chico interessantíssimas, relatos belíssimos. Então, através desses relatos ali contidos, constatamos que Chico sempre foi uma alma boa, não tendo nada para resgatar de débitos do passado. Então, por que o sofrimento? Aí compreendemos. Chico não veio para resgate, mas sim com uma missão: solidificar o espiritismo e auxiliar a humanidade a se encontrar, a ser mais feliz. Com certeza, isto o fez evoluir ainda mais, tendo conquistado aquele reino que Jesus veio plantar aqui na terra, o reino dos céus. Quando nós temos conhecimento da continuidade da vida e de que todo efeito tem uma causa tão bem esclarecido pelo Espiritismo, conseguimos entender e bendizer o sofrimento pelo qual passamos e vamos nos tranquilizando, nos resignando diante das provas que a vida nos oferece. O conhecimento nos deixa mais fortalecidos. Quando observamos as grandes tragédias, as grandes catástrofes, as grandes calamidades que atingiram a humanidade através dos tempos, podemos perceber que o período pós tal ou tal tragédia, pós tal ou tal evento, traz grandes mudanças. E podemos até dizer que são mudanças positivas, grandes progressos. É isto que nós percebemos no período pós-guerra, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial. É isso que nós percebemos pós o grande tsunami que abalou o mundo em 2004.
Os primeiros momentos, depois que tudo passa, são ainda bem difíceis, principalmente na economia. Mas depois de algum tempo, as coisas vão se harmonizando, vão ficando melhores, tudo vai entrando nos eixos. É a oportunidade que a bondade divina nos oferece para novas descobertas e realizações. Vacinas, remédios, novos hábitos de higiene, novas estruturas nas construções. Então são tomados muito mais cuidados. O povo se une mais, são feitas grandes campanhas fraternas, a ajuda mútua é muito maior. A caridade entre as pessoas se faz sentir de forma mais intensa. É a grande oportunidade que cada um tem para se melhorar. Pensemos nisso. Vamos aproveitar esse momento e tirar dela o melhor proveito. Cabe a cada um tirar o melhor proveito da lição da dor ou do sofrimento para a sua vida. É para esses que Jesus se refere como bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Os que souberam suportar com resignação as duras provas da vida. É o bem sofrer de que nos fala Lacordaire, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados são aqueles que não se revoltaram, que não desanimaram, são aqueles que não tiraram proveito da situação dos menos favorecidos. São aqueles que buscaram consolação e reforço na oração, na fé. São aqueles que confiaram que Deus sempre faz o melhor por seus filhos. E como estamos nós diante dos atuais momentos pelo qual estamos passando? São momentos difíceis, de grandes aflições. Mas estamos tranquilos? Estamos serenos? Estamos resignados? Ou angustiados, tristes, deprimidos? Estamos aproveitando esses momentos de isolamento para as nossas reflexões? Aproveitando da nossa solidão para nos encontrarmos? Para pensarmos como fazíamos antes? O que faremos daqui para frente? Como faremos daqui para frente? Como será a nossa vida daqui para frente? Sim, porque nós estamos passando por uma grande prova coletiva. A humanidade inteira está passando por um exame final. Será que vamos passar de ano? Ou será que vamos ser reprovados? Está difícil, mas precisamos ter coragem. Seguir em frente, com alegria, com determinação. Resignados, sim, mas indiferentes, não. Reconhecendo a lei divina e a vontade de Deus. A ela se submetendo com humildade. E agora, um recadinho especial para os espíritas, vindo lá da Revista Espírita de 1865, no mês de novembro. Kardec escreve um artigo muito interessante após a grande pandemia da cólera vivenciada na Europa naqueles anos. Diz Kardec nesse artigo que a força moral dos espíritas, que os espíritas têm diante dos flagelos que dizimam a população, esta força moral decorre, entre outras coisas, do conhecimento que se tem de que a vida não termina com a morte. Tá? Mas
mesmo os espíritas tendo esse conhecimento, não negligencia os cuidados exigidos pela prudência e pela higiene. Pois não é porque não teme a morte que deve procurá-la, pois isso seria um suicídio. E realmente, precisamos zelar pela saúde do nosso corpo físico, porque ela é necessária para a realização dos nossos deveres diante da humanidade e diante do mundo. Pois o espírito precisa do corpo físico para evoluir. E Kardec diz ainda, nesse mesmo artigo, que mesmo tomando todos os cuidados, se um espírita é contaminado, e se ele perde a vida física, não se revolta. Vai para o mundo espiritual sem queixas. E nas palavras de Kardec, o espírita pensa assim: vamos um pouco mais cedo, aonde iríamos mais tarde. Pelo menos, o verdadeiro espírita pensa assim. Ou deveria pensar assim, né? Então, minha gente, estamos chegando já ao final da nossa explanação, da nossa exposição da tarde de hoje, desse nosso encontro, ao qual nós agradecemos muito pela oportunidade, pela companhia, pela audiência, mas nós queremos compartilhar com vocês ainda um poema que eu recebi carinhosamente da minha prima Isabel, lá de Porto Alegre. Ela me enviou esse poema de Kathleen O'Meara. Kathleen viveu entre 1839 e 1888. E esse poema foi escrito em 1869. Diz assim: curar no tempo da pandemia. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezou, alguém dançou, alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles mesmos estavam curados. É isso que nós estamos vivendo hoje. É isto que vamos viver depois que esta fase passar. Vamos chorar nossos mortos, porque isto será inevitável. Alguns morrerão do corona, outros de AVC, outros de parada cardíaca, outros de acidentes. Porém, na certeza que todos estão sendo bem amparados em sua nova morada. Vamos precisar sim fazer novas escolhas, ver o mundo com outros olhos. Precisaremos sim viver com mais fraternidade, com mais humildade, com mais compreensão de uns para com os outros, com menos egoísmo, com mais altruísmo. Meus irmãos, tenhamos coragem,
tenhamos fé. Serão tempos novos, sim. Teremos dificuldades, sim. Mas nos lembremos daquela parte do samba de Adoniran Barbosa. Deus dá o frio conforme o cobertor. E nós conseguiremos superar tudo. E seremos felizes se tivermos amor, se soubermos viver o amor. E assim se cumprirá a fala de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Meus amigos, desejo a todos um bom dia. E como sempre digo, junto a Jesus, nossa melhor companhia. Até qualquer de repente. Muita paz a todos.